Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muita alegria, muito tremor diante do Senhor que eu estou aqui hoje para falar da palavra do Senhor nesta campanha maravilhosa, derrubando as muralhas, campanha de libertação, campanha de vitória, de cura do Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Isaurina, à missionária Lúcia pela confiança do convite. Agradeço ao pastor irmão que também está à frente conduzindo esse ministério. E todos os irmãos que tiraram um tempinho para vir junto comigo, ouvir a palavra do Senhor, aprender um pouco mais, receber do que o Senhor vai trazer de revelação esta noite aos nossos corações. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. A palavra tema para essa campanha está no livro de Josué, capítulo 6. No versículo 5, mas vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 10 do capítulo 6 do livro de Josué. Acredito que já estejam todos aí com a Bíblia já em Josué 6. Amém, glória a Deus. Vamos começar. Nos diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E no versículo-chave, base da nossa noite, versículo 5, nos diz o seguinte: e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis a ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: grita, então gritareis. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. E o Senhor, nesta noite, o que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja, o que mais me chamou a atenção é o seguinte: onde o Senhor fala, onde Josué diz ao povo: não gritareis, não saireis palavras alguma da vossa boca antes do tempo. Então a palavra-chave que o Senhor trouxe ao meu coração é palavra, é fala. Então nesta noite o Senhor vai, do versículo aqui, fala bastante ao nosso coração acerca de o que tem saído da nossa boca. Quais são as palavras que nós temos permitido? E em que momento? Porque há tempo para se calar, tempo de ficar em silêncio, e há o tempo certo de falar com as palavras certas. E aqui estamos aprendendo, é noite de libertação, é uma campanha de libertação, mas para nós nos libertarmos, precisamos aprender
aprender a guerrearmos. Glória a Deus. Porque para a gente se libertar de algo que tem nos importunado, nos causado dor, sofrimento, precisamos aprender a guerrear contra aquele inimigo. Amém, Jesus. Porque o Senhor aqui, Ele falou para Josué, no capítulo 5 aqui, anteriormente ao 6, o Senhor aparece para Josué numa forma de teofania, onde o Senhor, como um anjo, Ele se torna visível para Josué. E ali Ele fala para Josué, dizendo que Ele já entregou o inimigo nas mãos do povo de Israel. Glória a Deus. E Aleluia. dá as diretrizes para Josué do que ele tem que fazer. E Josué, ele segue a risca. Ele segue tudo certinho, sem deixar nada de fora. Aleluia a Deus. Porque numa guerra não existe desculpa. Numa guerra não existe depois eu tento de novo e eu vou conseguir. Numa guerra, ou você faz de acordo com como você está sendo organizado, dirigido pela palavra de Deus, ou você não faz. Porque nós vamos ver adiante no capítulo 7, onde um desses israelitas não seguiram a ordem que o Senhor deu. Tanto é que nós vemos que na guerra seguinte, numa cidade pequenininha, o povo de Israel perde. Ganhou para Jericó e perde para uma cidade pequenininha. Onde aqui no próximo os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Então isso aqui nos faz vermos que a gente precisa, primeira coisa, ter o discernimento, estarmos atentos à situação, a que estação nós estamos vivendo. Se é uma estação de guerra, se é uma estação que está o tempo, a atmosfera, está uma atmosfera pesada, está uma atmosfera de ataque, de agitação, é um momento que a gente tem que estar atento, ir para o joelho, ir para a oração, para a palavra, para o jejum, para saber quais são as diretrizes que o Senhor quer para este momento. E diante do que o Senhor nos revelar, como o Senhor revelou a Josué, a gente precisa seguir. Glória a Deus. A gente precisa estar ali seguindo aquelas regras com a força e a direção do Espírito Santo que o Senhor Jesus nos enviou para nos ajudar em meio às nossas guerras. Aleluia. E nesses momentos, precisamos, conforme a palavra nos ensina, nos momentos diretrizes que a gente está seguindo, que a gente está se relacionando com Deus, nos momentos que a gente está sendo atacado, que a gente está passando afronta, injustiça, situação que a gente está vendo que a atmosfera está pesada, seja na nossa vida, na nossa casa, seja com o nosso familiar, seja com a igreja, o lugar que a gente estiver. Nós precisamos estar atentos às direções de Deus e fazer silêncio. Nesse momento não é momento de você gastar energia soltando conversa fiada. Neste momento não é momento de você estar ali perdendo tempo com más conversações. Neste momento é momento onde o diabo vai lhe atacar, para que você perca as suas energias, para que quando for o momento certo, que o Senhor disser, grita, agora é hora de você ir para o terreno do inimigo e dizer, Satanás, chega, eu te repreendo em nome de Jesus. Glória a Mas para Deus, você chegar a esse aleluia. nível de ousadia, de autoridade, de falar no nome de Jesus, de botar o inimigo para correr da tua casa, do teu trabalho, da tua família, precisa uma preparação antes. E é nessa preparação que o inimigo tenta disseminar, tenta minar suas energias, te atacando para que você murmure, te atacando para que você fale palavrões, te atacando para que você fale palavras torpes que não condiz com o crente, com a palavra de Deus, para que ali você pegue e ele ache uma brecha. Quantas vezes
O inimigo tenta nos afrontar na nossa casa, os observadores de Satanás vão nos observar e não conseguem entrar na nossa casa porque eles vão nos encontram louvando, glorificando, nos encontram na casa o dia todo de louvor, de declarações proféticas. E ele não acha brecha para entrar. Mas existem muitas vezes que ele vai, os observadores de Satanás, observar você na sua casa, observar a sua vida quando você sai no seu trabalho, e o que ele encontra são palavras torpes, palavras de palavrões, palavras que não são condizentes nem para uma pessoa que não é cristã, imagina para alguém que é crente. Meu Deus. E ali você vai dando brechas, legalidades para Satanás agir na sua vida. Glória a Deus. E ali no momento que o Senhor te dirige para o momento certo de você gritar, você não tem força para gritar. Você não consegue, você fala assim, eu não tenho força. Porque você já não tem mais autoridade contra o inimigo para expulsar da sua vida. Meu Deus. Porque o inimigo vai lá para dizer, você quer me expulsar? Te observei esses dias todos em que você estava se preparando, você estava chegando, você estava ali vendo o que não deveria, você estava ali falando o que não deveria, você estava ali em uma situação que não condiz com a palavra de Deus e você quer me expulsar. Que autoridade você tem? Verdade. Olha isso. Porque você vê, nós vemos mais à frente no Novo Testamento, quando pessoas ali, seguidores, pessoas que observavam Paulo expulsando no nome de Jesus os demônios, quando eles foram expulsar os demônios no nome de Jesus, do Deus que Paulo servia, eles não conseguiram expulsar. Porque os demônios disseram, eu sei quem é Paulo, e eu sei quem é o Deus de Paulo, mas e você, quem você é? Você não tem autoridade para me expulsar. Aleluia, Deus. O mundo espiritual, ele é legal, ele é regido por princípios. Se você não segue o que a palavra te diz, te ensina, te orienta, você não vai vencer guerra, você vai fazer campanhas e mais campanhas. Você vai ter campanha de destruir o gigante, derrubar os gigantes, de derrubar as muralhas. E você vai estar ali, chegar um nível que você vai estar cansado, achando que você não tem fé. Na verdade, você tem fé, porque você está aí, está fazendo campanha até no frio. Porque você não tem autoridade, porque você não está se relacionando com Deus. Deus, aleluia. Então, libertação, ela começa muito antes. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, quando eu comecei a buscar o Senhor na preparação, após o convite que eu tive pelo pastor da casa para trazer essa palavra, houve uma preparação. O Senhor trabalhou no meu coração a importância do silêncio na hora certa e a importância de falar no momento certo. Glória a Deus nos ensina, Jesus. há tempo de falar e há tempo de se calar, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. A palavra do Senhor já nos ensina isso. E o Senhor trouxe ao meu coração alguns passos de preparação para este momento. Porque antes da vitória chegar, antes do povo israelita vencer Jericó, Deus entregar Jericó nas mãos do povo de Israel, antes do Senhor entregar a tua vitória na tua mão, existe um Jordão para passar. Deus, aleluia. Existe antes do capítulo 6, o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Os capítulos de preparação. Glória a O Deus. povo de Israel não chegou na direção de já chegar com a vitória já consumada. Porque quando Deus deu a vitória, deu as diretrizes para Josué, quando Deus falou para Josué que eu entreguei, Josué já foi com a vitória certa. Ele só precisava seguir os passos, a vitória já era certa. Era Deus que iria lutar. Quando Deus luta, a vitória é certa. O teu inimigo e o meu inimigo, o inimigo das nossas almas, já é derrotado, gente. Eu creio. Ele já é derrotado. O problema é que a gente dá espaço para um derrotado. Porque o Senhor Jesus já nos garantiu a vitória. O Senhor Jesus já derrotou o inimigo das nossas almas. Mas por que o derrotado tem ganhado
cima de um vencedor? Meu Pela Deus. falta de postura, pela falta de posicionamento, pela falta de seguir as diretrizes que o Senhor dá. E quais são essas diretrizes? Está na palavra de Deus, está na Bíblia. É um relacionamento com o Senhor, é ler a palavra do Senhor, não por ler, não para preparar um sermão, não para preparar uma oportunidade, é ler a palavra do Senhor com a intenção de se relacionar com Ele, com a intenção de aprender sobre Ele para a sua vida. Primeiro é você, depois são os de fora. Um dos princípios da honra que o Senhor nos ensina: primeiro os da casa, depois os de fora. E aqui o Senhor me deu 4 passos, que são os passos que estão descritos nos capítulos anteriores ao capítulo 6, de preparação para chegar na vitória. E aqui nos fala o primeiro passo, lá no capítulo 1, no versículo 10, aqui em Josué. O primeiro passo de Josué, ele manda no capítulo 1, 2 espias para chegar à cidade de Jericó, para entrar na cidade de Jericó, para sondar a cidade de Jericó, para conhecer, para trazer informações sobre a cidade de Jericó. Então o Senhor fala no meu coração: nós precisamos aprender a identificar qual é o inimigo que a gente está perdendo, qual é o inimigo que está nos atacando. É o inimigo do palavrão? Eu preciso identificar, porque eu tenho que saber quais são as armas. Eu vou identificar qual é o inimigo que está me atacando, as palavras de murmuração. Poxa, não estou conseguindo me controlar. Quais são os inimigos que estão me fazendo perder? Eu preciso pedir ao Espírito Santo para que eu identifique. Por quê? Porque eu vou saber as armas certas para lutar, porque cada inimigo é uma arma diferente. A arma que está na palavra. Se for do palavrão, eu preciso saber: Senhor, o que é que eu faço? Preciso declarar todos os dias, por meio da minha boca, as palavras do Senhor, as palavras de fé. Eu preciso também me policiar se eu estou em algum momento, em algum meio, em alguma rodinha que suscita eu a falar e eu não tenho força. Então eu vou fugir do pecado, eu vou fugir da tentação, eu não vou estar naquele meio. Se o pecado é inimigo, eu preciso identificar, certo, de ver o que eu não devo ver. Então o que é que eu vou fazer, Senhor? Purifica os meus olhos, consagra os meus olhos. Eu peço ao Senhor que pelo sangue de Jesus limpa, liberta os meus olhos. E eu também tenho que fazer a minha parte. O que é que eu vou fazer? Se é quando eu estou sozinha, que eu fico ali a olhar o que não deve, então eu vou evitar olhar a internet quando eu estiver sozinha. Vou olhar a internet quando eu estiver com pessoas ao meu redor, com o meu cônjuge, quando eu estiver com filhos. Eu vou só olhar a internet neste momento que eu estiver com pessoas, porque eu não vou ter coragem de olhar o que não deve, porque eu não estou sozinha. Então a gente tem que se policiar, identificando qual é o inimigo, para eu saber as armas certas da palavra que eu vou vencer. Então isso é importante, a identificação. Os espiões foram identificar a cidade, o povo. A segunda coisa que nós vemos em Josué, capítulo 3, no versículo 5, é a santificação. Antes de passar o Jordão, que é onde o Senhor confirma o chamado dele na vida de Josué, onde ele mostra para o povo que ele é com Josué, onde o povo passa a temer Josué, é a santificação. Se você quer que Deus confirme o seu ministério, se você quer que Deus confirme o seu chamado, que Deus mostre que é contigo, se santifique. Desde a casa do oleiro, a santificação, o Senhor dá ali as diretrizes sobre santificação. Glória a Deus. E o povo foi se santificar para poder passar o Jordão, algo que já era garantido a vitória. Porque Deus já tinha dado a vitória para Josué, mas precisa santificar. Glória a Deus. A terceira coisa é a circuncisão. Após o povo, lá em Josué capítulo 5, no versículo 1, após o povo passar o Jordão, o Senhor manda Josué circuncidar os israelitas. Por quê? Porque os israelitas são os novos, né? A nova fornada, digamos assim, porque a primeira, os pais deles que foram circuncidados morreram. Então quem passou foram os filhos
filhos que passaram ali depois dos 40 anos e que chegaram a Canaã. Então foram os filhos, porque tem toda uma história que eles murmuraram demais, fizeram o que não deviam, então eles ficaram no deserto. Eles, quando Deus mandou espiar lá a Canaã, os 12 espias que Moisés mandou, só Caleb e Josué acreditaram no poder do Senhor. Os outros ficaram murmurando, metendo medo nos outros israelitas. Duvidaram do poder e da grandeza de Deus. Então eles morreram ali, no deserto. Então essa nova leva precisava circuncidar. E é onde o Senhor manda esse povo a circuncisão. Só que a circuncisão, hoje, com Jesus na graça, não é mais uma circuncisão física, onde era feito, como nos homens, retirando o prepúcio. Mas hoje não é isso. A circuncisão hoje é no nosso coração. Aleluia. Aqui vejamos Glória a Deus. uma referência aqui para informar. Em Romanos, capítulo 2, no versículo 29, onde Paulo nos fala. Vou esperar vocês quiserem abrir. Romanos 2, 29. Nos diz o seguinte: mas é judeu o que é no interior, aquele que tem vida com Deus, não práticas apenas. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo ele nos ensina que hoje a circuncisão é no coração. É um relacionamento com Deus, é uma santificação, é tirar o que não agrada ao Senhor. E uma circuncisão espiritual também dói. Por quê? Porque uma circuncisão é vir com bisturi e cortar. Vai abrir e vai doer. E para cortar é arrancar algo que era retirado. Então vim com esse bisturi divino. Aqui é a palavra de Deus te mostrando que é errado, que não condiz essas práticas com a palavra do Senhor. Você vai precisar arrancar isso da sua vida. Glória a Deus. Dói. Porque quando a gente está envolvido, quando a gente está na prática, existe um prazer, existe uma dependência, existe um envolvimento da alma com aquilo ali. Você acha que é fácil? Se fosse fácil, um monte de gente conseguiria. Não existiria crente no pecado, não existiria crente pecando escondido, uma vida de aparência tipo os fariseus. Não existiria. Por quê? Porque é difícil. Mas nós não precisamos fazer sozinhos. Podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Só que existe o livre-arbítrio. Você precisa querer e chamar o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então vai doer porque vai arrancar. Obrigado, Deus. Quando arrancar vai doer, mas você vai ter o consolo do Espírito Santo. Glória a Deus. Deixa o bálsamo de Gileade da palavra cicatrizar. Nesse período, como o povo de Israel precisou de um tempo antes de chegar ali ao momento de Jericó, de rodear, eles precisaram desse momento de repouso. O Senhor deu tempo para eles se repousar. Então o Senhor te dá tempo nesse momento dessa circuncisão, em que está doendo, em que você não está conseguindo. Você tentou hoje e caiu de novo. Mas o Senhor está ali. Simplesmente não desista. Tentei hoje, eu caí. Amanhã eu vou conseguir. Espírito Santo me socorre, me dá graça, me dá força. Eu vou conseguir amanhã com a tua ajuda, em nome de Jesus. Tenta, só não desista. Conforme você vai tentando, o Espírito Santo vai te ajudando. Ele está vendo que você está lutando. Ele está vendo que você está ali se esforçando. Vai lendo a palavra, vai orando, vai jejuando. Só não deixa o diabo coisar a sua mente dizendo: você não vai conseguir. Você tentou ontem e não conseguiu. Você caiu hoje de novo. Para que você está tentando? Você não vai conseguir. Enquanto houver vida, há esperança. Amém. Nem que seja no último fôlego de vida. Deus, Se você não Deus, desistir, Deus. você vai conseguir por meio Em nome do de Senhor. Jesus. E o Senhor estará te aguardando nesse processo. O Senhor estará te amando nesse processo.
O Senhor estará ali com você nesse processo. Simplesmente não desista da circuncisão, da sua santificação, de abrir mão, de largar o que não agrada ao Senhor. Não desista. O Senhor é contigo, igreja. Você tem um Consolador, você tem o Espírito Santo, você tem do seu lado a vitória garantida sobre o mal. Glória a Deus. Simplesmente não desista. Aleluia. E o Senhor trouxe isso ao meu coração mais à frente para fortalecer mais ainda a sua fé e confirmar que a circuncisão é no coração, que para Deus você precisa ter caráter e atitude, mas a atitude certa vem primeiro do seu coração, porque a partir do momento que eu tenho coração e uma mente na palavra, eu praticar é livre espontaneamente, é questão de tempo chegar no meu corpo, a prática. E aqui em Romanos ainda 2, só que no versículo 8, no versículo 4 nos diz o seguinte: ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, a bondade do Senhor te leva ao arrependimento, o amor dele para com você. Aleluia. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Está vendo a importância do coração estar Glória a Deus. Senhor? Não adianta ter aparência de crente, não adianta ter obras de crente, não adianta se o seu coração e sua mente não estiver de crente também. Porque isso os fariseus já faziam. O que o Senhor Jesus condenava é o coração deles, porque eles ensinavam o povo a não pecar, a não mentir, a não roubar, a tirar o dízimo, mas eles mesmos no oculto não faziam. É colocar um jugo sobre a igreja sem fazer. Eles ensinavam o que eles não praticavam. O coração estava longe de Deus. Era um peso que eles passavam que nem o povo conseguia suportar. Era insuportável para o povo. Aleluia. Porque quando você faz, você ensina em amor. Glória. Quando você não faz, você ensina com acusação, Glória. com julgamentos. E a próxima, o Senhor trouxe aqui também ao meu coração para compartilhar aqui com a igreja. Está em Salmo 7, de número 7, número 7, no verso 8 até o 13, que diz assim: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça o juízo, pois tu, justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Glória a Deus. São infinitas passagens que o Senhor traz essa observação sobre o coração. Aleluia. E hoje, nós estamos lendo aqui Josué, meditando, aprendendo sobre isso. Talvez você possa pensar, mas o Velho Testamento é o Velho Testamento, só serve como história. Eu não sei como você se relaciona com o Velho Testamento. Eu não sei como é para você o Velho Testamento. Mas por algum tempo, ou por muito tempo, eu não sabia, eu tinha essa confusão na minha cabeça. O Velho Testamento, eu sigo ou não sigo, é importante ou não é, só história ou não é. E várias pessoas falam várias coisas. Mas eu fui até Deus e perguntei. Porque você precisa perguntar ao Senhor sobre a sua vida, sobre o que você tem dúvida. Não é questionar, é perguntar: Senhor, como é isso que eu não estou entendendo? Me ajuda, na intenção de querer entender. Você faz perguntas, você se relaciona com o seu Pai. E eu fui perguntar ao Senhor sobre o Velho Testamento. Senhor, esse Velho Testamento é só uma história? É só para eu entender que o Senhor fez muitas coisas? Porque como que eu me relaciono com o Velho Testamento? Foi onde o Senhor me ensinou que o Velho Testamento não é para ser abolido. Ele é tão importante quanto o Novo Testamento. Aleluia. Porque através, meus irmãos, do Velho Testamento, eu aprendo sobre o caráter de Deus. Glória a Deus.
Então, o Velho Testamento é para ensinar sobre o caráter de Deus. E as leis do Senhor não foram abolidas. O Senhor Jesus, ele fala que ele veio para praticar ali, para cumprir a lei dele. Só que aí ele fala assim, as pessoas pensam que ele veio abolir a lei. Mas olha o que ele fala sobre essa questão do Velho Testamento. Aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, nos diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. E aí no 20 ele diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, aqueles que só faziam, mas no coração estava longe, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí no 21 fala o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, no Velho Testamento, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. A Bíblia nos mostra no Novo Testamento que não é para a gente negar o Velho Testamento. Claro que a gente não vai fazer mais aquelas questões ali, as práticas, mas a santificação que nos ensina em Levíticos nos mostra o caráter de Deus, que a gente precisa santificar. E como que hoje aquelas questões no Velho Testamento estão no nível espiritual, que nós vamos aprender por meio de Paulo, por meio de Romanos, de Coríntios. Então ele nos mostra que o Velho Testamento está em pleno vigor, só que hoje é no nível espiritual. Assim como a circuncisão não é mais no nível físico e sim no coração, assim é o cumprimento do Velho Testamento. É no nível espiritual. É no nível de aprender sobre o caráter de Deus. É no Velho Testamento que eu aprendo sobre guerras, como guerrear no nível espiritual contra o meu inimigo. É no Velho Testamento que eu sei o quanto que Deus me amou. Que é quando ele diz para Judá, para os judeus, para os israelitas, que eles pecaram, estão no lamaçal, mas ainda assim, se eles se arrependerem, que o Senhor os aceitará e os limpará. Glória a Como ele Deus. fez com a prostituta Raabe. A cidade de Jericó foi toda destruída, mas a prostituta Raabe, como todo o povo ali de Jericó, tinham ouvido os cananeus falar do poder, da soberania de Deus, e eles estavam com medo, mas não se arrependeram. Mas Raabe se arrependeu. Raabe permitiu o Senhor trabalhar no coração dela. Através daquele medo, ela reconheceu a grandeza de Deus e eu quero esse Deus. Ela foi inteligente, ela aceitou Deus, ela quis esse Deus. E o Senhor salvou ela e a sua casa. Glória a Deus. Então eu digo, se você se posicionar, irmão, como o Senhor quer, não vai ficar ninguém de fora da sua casa. O Senhor não vai deixar, eu profetizo sobre a sua vida, o Senhor não vai deixar ninguém de fora da sua casa, como Ele não deixou ninguém de fora da casa de Raabe. Se você se posicionar, Em nome de Jesus. toda bênção é condicional. Então existe uma condição para Deus não deixar ninguém de fora da sua casa. Se você se posicionar, o Senhor vai alcançar todos da sua casa, os de perto e os de longe, em nome de Jesus. Tome posse. Aquele parente que está bêbado, perturbado, que está nas drogas, aquela mulher, aquele homem que está na prostituição, aquele filho que está dando trabalho, aquele cônjuge que você já não sabe mais o que fazer. Se posicione, mulher, se posicione, homem, que o Senhor vai alcançar os teus e vai salvar tu e a tua casa. Ele não deixará ninguém de fora. Tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Aleluia. Senhor, Ele nos ensina também o próximo passo que o Senhor trouxe no meu coração, que é a da celebração. Porque
É muito fácil você celebrar quando você já está de posse da vitória, que você já conquistou, celebrar o carro que você já conquistou, celebrar a conversão de alguém que você já está vendo. É muito fácil celebrar o que você está vendo. Mas fé, que Hebreus 11 fala, é você celebrar o que você ainda não viu. Glória a Porque Deus. você crê que quem te prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. E o Senhor, o que ele faz aqui com o povo? Quando ele dá a direção para Josué, ele dá a direção que é para os sacerdotes tocarem o chofar. Chofar é uma buzina, é uma trombeta, melhor dizendo, feito com chifre de um animal, nesse caso o carneiro, que significa, tem a conotação de autoridade, de força, o carneiro. E o Senhor manda com essa trombeta eles tocarem. E quando tocava essa trombeta, era porque o povo de Israel era direcionado por era muita gente. Então tudo com Deus é organizado. Não vai pensando que o negócio com Deus é bagunçado, não. A gente vê no Velho Testamento que é limpeza, é organização, é começo, meio e fim. Não é uma bagunça, não, que não tem ordem. Parecendo a casa de mãe Joana, onde está popular. Não, com Deus tem organização. E o Senhor tinha essas questões das trombetas. Tinha a trombeta de prata, que quando era tocado no Velho Testamento, nós vemos que essa trombeta de prata, quando era tocado, era para sinalizar ao povo, para chamar para uma cerimônia, para um ritual. E quando tocava a trombeta de carneiro, que era um toque diferente, o povo já sabia que também a de prata era para informar que estava na hora de levantar as tendas para caminhar, que a nuvem já começou a caminhar, a trombeta de prata. Mas a trombeta de carneiro era para informar alerta sobre inimigos, era para informar tempo de guerra, sobre ordem de atacar, e era também para informar celebração. Era o momento do povo celebrar. Então o povo, eles, antes das muralhas caírem, antes deles gritarem, eles ouviram: é tempo de celebrar, porque eles já estavam na guerra. Isso já era sabido para eles, então não era para avisar que era uma guerra, não era para avisar que existe uma alerta de inimigo, porque eles já estavam ali prontos para o ataque. Mas era então para avisar o quê? É tempo de celebrar, porque a vitória é certa. O Senhor, tanto é que Glória a Deus, Josué falou: o aleluia. Senhor nos deu a vitória. Glória. Então, meus irmãos, celebre Aleluia. de posse. Se o Senhor prometeu Glória a a conversão Deus. de um parente, celebre, já olhe para ele, não amaldiçoando, mas dizendo: está convertido. Eu Glória a já vejo Deus. o homem de Deus ali, ó, pregando, Em nome de louvando, Jesus. a mulher de Deus levita. Eu já vejo ali alguém, se Deus prometeu a gestação, já veja ali o bebê, já veja como vai ser no futuro. Se Deus prometeu a casa, já veja ali a sua casa, você andando, você entrando, você passando. Eu tenho vários testemunhos para contar de algo que Deus me prometeu. Já comecei a ver, já comecei a entrar, já comecei ali a andar, já comecei a circular o terreno como Deus manda. Glória a No mundo Deus. espiritual, profetizando, já crendo, já celebrando. Porque fé é isso, é você celebrar crendo que o que prometeu é fiel para cumprir. No tempo certo ele vai cumprir. Glória a Deus. Mas Aleluia. muitas vezes as pessoas perdem a fé e podem até perder a bênção, porque cai no problema da murmuração, da dúvida, que o Senhor ele não gosta é como a palavra do Senhor fala, que é como ondas, que vai e vem aquele que duvida, porque ele não sabe, ora ele quer, ora ele já não quer, ora eu quero dessa cor, ora eu já acho que eu já quero daquela outra cor. O mundo espiritual fica parado esperando você decidir. Porque o que acontece? Quando o povo de Israel começa a circular, rodar ali, passar ao redor das muralhas de Jericó, que eram muralhas que a Bíblia descreve que mais de 7 metros, dá a entender, estudiosos dizem, mais de 7 metros de altura, e a largura
altura era mais de 6 metros, dava para um carro andar e ainda fazer a volta. Tanto é que a casa de Raabe era em cima dessa muralha. Era uma casa daquelas pessoas à margem da sociedade. Era em cima da muralha. Um ataque primeiro ia começar atacando ela. E aí, o que acontece? O primeiro dia, o povo dá uma volta calado. Imagina os soldados que estavam andando em cima da muralha. Pense comigo, olhando e vendo assim, já estavam aterrorizados, porque Raabe fala, quando os espias chegam lá, que eles estão aterrorizados, eles estão atemorados, mas eles estão confiando na muralha, porque tinha sido fechado, ninguém entrava nem saía. Eu estou protegido, esse povo não vai me atacar mais, ninguém entra, ninguém sai. Só que aí Deus manda eles darem uma volta, primeiro dia. Acredito que os soldados devem ficar dizendo assim, o que esse povo maluco está fazendo aqui, dando a volta? Está achando que está armado aí, com isso aí, vai vencer essa muralha intransponível? Está maluco, primeiro dia. O segundo dia já começa a dizer, nossa, que povo é esse? Não estou entendendo. No terceiro dia, acredito que já começa, o que será isso que esse povo está fazendo? Porque o Deus deles abriram o mar vermelho, passaram o Jordão que acabou de abrir agora. Como é que esse povo que já começa uma coisa, estava mexendo no psicológico do povo lá, já começou a mexer com o psicológico. O povo está visível ali, está permanente, está rodando de uma disciplina e ao mesmo tempo o Senhor está provando a fé e a obediência e perseverança do povo de Israel até que eles vão. E você acha, meus irmãos, que o diabo, que é copiador de Deus, não faz o mesmo com você e comigo? Você acha que o diabo, no tempo de preparação da bênção que ele está vendo, da movimentação no mundo espiritual, ele não fica ali ligado para fazer a mesma coisa, rodeando? Começa a ficar ali te rodeando, falando palavras, não sei não, olha a situação de fulano, olha como é que está o país, olha a crise, olha isso, e começa o primeiro dia, vem uma palavrinha aqui, vem o segundo dia tentando te desestabilizar, vem o terceiro dia, se você não vigiar, no sétimo dia você cai e duvida, e aí começa a murmurar, reclamar, e a bênção que estava perto de ser entregue em suas mãos, volta lá para não sei para onde, para o final da fila, quem sabe, e aí você tem de novo todo o processo. Você já pensou numa situação dessa? Você acha que o inimigo não vê o que Deus faz, que dá certo, que ele não tenta fazer isso com você e comigo? Tenta, claro que tenta. É por isso que a Bíblia nos fala que precisamos vigiar. Primeiro é vigiar e depois orar. É vigiar e orar. Por quê? Porque o Senhor sabe, o inimigo de vossas almas anda ao derredor. O que foi que o povo fez? Andou ali, com a direção de Deus, mexendo com o psicológico ali do povo de Jericó. Quando as muralhas caíram ali, eles já estavam atordoados, totalmente aterrorizados, totalmente vencidos pelo poder de Deus. E o povo de Israel, cumpridores da promessa ali, da direção que Deus deu. Então, meus irmãos, para você receber uma vitória, não é assim, do dia para a noite, porque existe o de repente Deus, mas porque você já estava no propósito há muito tempo. Por isso que de repente chegou. Então é preciso observar como o Senhor nos ensina, guerreira. Glória a Deus. É preciso identificar, é preciso se santificar, é preciso circuncidar o teu coração, e é preciso tomar posse, crendo que o Senhor te deu, Ele vai cumprir. Já celebre a sua vitória, já tome posse da sua vitória, porque o Senhor tem vitória para liberar para nós esta noite em nome de Jesus. Porque Ele está dando as diretrizes de como devemos fazer, porque Ele tem vitória para cada um de nós. É porque Ele tem promessas a serem cumpridas para entregar em nossas mãos as bênçãos. Glória então, a Deus. tome posse nessa noite, sonde a sua vida, faça análise que nos orienta no dia da Santa Ceia para analisar a nossa vida, mas isso é todos os dias. Como
está e pratica a palavra, crendo que você praticando a vitória, quando você menos esperar, estará nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu quero orar pela igreja, o Senhor tocou no meu coração. Gostaria de nos colocar de pé para que a gente possa orar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no coração. Se você tiver uma dor, uma enfermidade, coloque essa sua mão no local da sua dor, da sua enfermidade. Se você quer apresentar a sua casa, a sua família, aponte agora em direção à sua casa, à sua família. Se é um processo, traga na memória agora esse processo. Traga na memória o que o Senhor colocar no seu coração. E ore com toda a força do seu ser no nome do Senhor Jesus nesta hora. Ah, Senhor, soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos nesta hora mais uma vez em Tua presença, Pai. Senhor, a Tua palavra já foi entregue. Eu creio que o Espírito Santo, aquele que convence a igreja, está trabalhando em nossos corações, trazendo a resposta, trazendo a mudança, trazendo o que nós precisamos fazer para tomarmos posse da nossa vitória. E eu quero te apresentar agora, Senhor, estas causas que o teu povo, a tua igreja está apresentando nesta hora. E eu quero te pedir, soberano Deus, poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, entra agora nesta causa, entra agora nesta situação. Ah, Senhor, despedaça esse gigante, derruba estas muralhas como derrubaste as muralhas de Jericó, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, espírito de enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Bate em retirada, sai em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito destruidor em nome de Jesus. Repreendo o espírito de batida de carro, repreendo os demônios da afronta, repreendo os demônios da pornografia, repreendo os demônios da murmuração, da blasfema, em nome do Senhor Jesus. E todo mal sai agora em nome de Jesus, pois nós te repreendemos em nome de Jesus. Bate em retirada, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Senhor, cremos na vitória, tomamos posse da nossa vitória e já cremos no milagre, e já celebramos glorificando o teu nome, porque aquele que garante, aquele que promete é fiel para cumprir. Cremos na tua força para vencer todo mal, cremos no teu consolo para vencer os ataques do maligno, cremos, Senhor, na tua soberania, e assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa essa palavra e digna de toda aceitação. Missionária, só um minuto. Nosso pastor